o Dani Alves. O Dani Alves ele foi substituído a primeira vez, tipo, depois de 28 jogos. Velho, Crespo não quer saber. Não, o Crespo chegou metendo... Tá gravando aí, não? Bom, Digital começo. Depois disso, isso aí pode... A gente... É uma coisa descontraída aqui. Bom, essa reunião é do capítulo 4, né? Do livro do Gilberto Pérez, um capítulo chamado The Deadly Space Between. Dá para traduzir como espaço mortal intermediário, não é? Eu acho que perde um pouquinho da boniteza do inglês, da poesia, né? Deadly Space Between. Coisa legal de ler, de falar, coisa bonita. Eu prefiro até... Tipo, não é uma tradução tão literal, assim, eu acho que até coloquei no texto, que é o espaço mortal invisível, porque eu acho que o Gilberto Pérez, no centro do capítulo, ele trata um pouco dessa invisibilidade. A gente pode ir comentando isso mais depois no decorrer da reunião. Enfim, é um capítulo que ele trata basicamente de um filme só. Ele fala do Nosferatu, do Murnau. Ele fala de alguns filmes do Aurora, do próprio Murnau, fala do Terra, do Dovchenko, que vai ser o tema do próximo capítulo, fala do Vampiro do Dreyer, mas ele se joga dentro do Nosferatu. Eu acho interessante observar, assim, dizendo de uma maneira bem geral, para o Gilberto Pérez, o Nosferatu é a grande obra do cinema sobre a morte. Tipo, tanto na história do filme, desse vampiro conde na Transilvânia, depois no navio indo para a cidade alemã e trazendo com ele a praga, quanto mais especificamente e de uma maneira mais complexa, na natureza das imagens do filme Nosferatu, impregnadas tipo dessa morte. A gente pode ir comentando também depois. Só para fazer um apanhado geral, né, do capítulo. O Nosferatu é um filme de 22, filme entre guerras ali, portanto, filme alemão, e ele é fruto do romantismo, que é uma forma de pensar que coloca o homem indo de encontro à natureza, saindo das cidades, e colocando o eu interno, íntimo, de encontro à natureza. O Gilberto Pérez, ele até atenta que quando esse ser humano confronta a natureza e a natureza se torna para ele uma imagem de ameaça, de perigo, que reflete as próprias ansiedades que esse ser humano tem dentro de si, tornando a própria natureza tipo uma espécie de ansiedade paranoica, ameaçadora, esse romantismo se torna expressionismo, que é exatamente o tipo de filme, o tipo de vertente no qual o Nosferatu se joga. Cara, todas as imagens, a jornada desse advogado, que na primeira parte do filme é o centro de consciência do filme, quando ele sai da cidade alemã, atravessa uma região inóspita para chegar na Transilvânia, toda essa natureza, a natureza mesmo, de árvore, de montanha, de bicho, ela não tem um gosto muito aprazível para esse rapaz. Ela não é convidativa a ele. Quando ele abre uma janela numa hospedaria e olha para fora de noite, a trilha sonora acentua uma coisa de ameaça, ele olha e vê uma imensidão, assim, uma vastidão que é inóspita para ele, que é ameaçadora para ele, cavalos selvagens correndo ali, corta por um lobo, que não é muito grande, mas é um lobo uivando ali de noite, corta para imagens de despenhadeiros, de montanhas. Esse lugar de travessia, essa jornada que ele faz, ele tem que passar pela natureza, é ameaçadora para ele. Tanto é ameaçadora essa natureza de fato, quanto o próprio vampiro, o Nosferatu, quando ele emerge da natureza do filme. Ele emerge tanto da natureza, tipo, na história, ele cresce ali quando o advogado encontra ele emerge, tipo, da natureza do quadro também, não é? Ele sai de uma fachada de bastante escuridão, de sombra, e emerge para a luz. O Gilberto Pérez, ele fala que esse vampiro, o Nosferatu, ele é tanto
o ícone da morte, algo que simboliza a morte, quanto o agente causador dela, algo que de fato fisicamente carrega a morte, acarreta a morte, uma simbiose meio que perfeita ali. E tanto que o vampiro, depois que ele vê o retrato da esposa do jovem advogado, tem uma espécie de ligação muito, muito interessante, né? Muito misteriosa entre essa mulher e o vampiro. Quando ele entra no barco para ir na direção da cidade alemã, ele vai matando todo mundo. Vai matando todo mundo. Uma das outras coisas que o Gilberto Pérez anota é que nessa parte do filme, nesse começo de segundo ato ali, a montagem do Nosferatu, ela é uma montagem que, como a peste que o Nosferatu está trazendo a bordo do navio que vai desembocar, na cidade alemã, ela é uma peste que se alastra, é uma morte que se alastra na narrativa do filme. Portanto, a montagem vai do navio onde está o Nosferatu, vai do advogado fugindo meio desesperado ali do castelo onde foi prisioneiro, mostra a esposa dele aguardando ele, já com uma espécie de conexão muito misteriosa com o vampiro, mostra o corretor imobiliário doido no hospício, uma montagem que é diferente da montagem de filmes dramáticos, por exemplo, do Griffith, que é uma montagem que acentua o suspense e resulta numa resolução. Essa montagem do Nosferatu, nessa segunda parte do filme, é uma montagem que se alastra. Mesmo quando o marido e a esposa se reencontram em determinado momento do filme, essa montagem continua para mostrar, epa, não é uma resolução isso aqui, não é um closure isso aqui. É uma montagem que, ela mostra o vampiro com o caixão em mãos, na cidade vazia, desaparecendo em frente à casa onde ele vai habitar e só vai retornar no final do filme. Enfim, eu acho que de um apanhado geral, a gente pode ir comentando depois aquela ideia que é a ideia central, acho que do capítulo, o Deadly Space Between, que está naquela ideia do José Pereira y Gasset, dos objetos perto, e da visão mais longínqua dos objetos, esse espaço entre os objetos que é a nossa atenção, e que é um espaço feito de ar, um espaço feito de luz, não tem nada que focalize a nossa atenção, portanto a nossa subjetividade se encarrega de preencher esse espaço. E a nossa subjetividade no filme como Nosferatu reflete o nosso medo da morte. Enfim, é uma visão geral aqui para apresentar o capítulo também. Eu acho interessante de notar também uma última coisa, assim, antes de passar para vocês. Acho que o Marçal notou na última reunião, numa reunião anterior, que a gente tá fazendo um trabalho de pesquisa que é de cinema, mas é baseado em um livro, não é? E eu acho interessante como a ideia central do Gilberto Pérez, o fantasma material, ela me parece bastante cristalina nesse capítulo do Nosferatu. Ele consegue deixar algo visível, algo que é bem fantasmagórico, não é? Que é o tema do filme, a natureza do filme, a morte. Como você registra isso, que é uma coisa subjetiva, você pode representar isso de algumas maneiras, mas é um tema subjetivo, é uma imagem subjetiva. E o filme e o capítulo, analisando o filme, consegue, eu acho, deixar bastante material essa ideia de fantasma material, que é a ideia central do livro dele. Enfim, passando aí para vocês, quero ver o que vocês pensam, acharam do filme também. Não falei tanto do filme em si, mas da visão do Gilberto Pérez sobre ele. Acho que tem bastante coisa. É um capítulo bem gostoso de ler. Eu acho um dos capítulos mais agradáveis assim, de ler esse Nosferatu. Fala aí, Marçal. Foi citado. Marçal. Não, eu concordo com o Nando, que é um dos capítulos mais é um dos mais claros também. Fala mais de um filme só, né? Fala de um filme só. A gente até discutiu isso, que capítulos que tratam ou de um autor só, ou de um filme só, ele acaba desenvolvendo um raciocínio mais... dá para assimilar melhor, assim. Sim. Porque não é nem dizer que o capítulo é melhor que os outros, mas embora eu ache.
Eu acho que fica melhor, eu acho que ele se desenvolve Sim, melhor assim. Tipo, às vezes quando eu acho que ele. Que quando ele tá em alguns capítulos falando de várias teorias e tudo mais, por mais que sejam densos os capítulos, acaba ficando um pouco tempo pra ele falar de tudo Sim. aquilo, assim, condensadamente, assim, e pontuando. E aí acaba que no mesmo capítulo, Lacan e não sei o que, e Metz, e se você não tem essa bagagem, sabe, você meio que vai. E aqui não, aqui como ele tá falando de um filme só, falando de um conceito, a partir do filme, sim. Daí ele vai indo pra cá, vai indo pra lá, mas a gente vai compreendendo melhor, assim. Não, eu ia falar sobre o Pente discutindo, assim, eu ia falar mesmo dessa primeira parte, assim, quando ele fala do expressionismo como uma vertente do romantismo, assim, que seria uma vertente, assim, sei lá, do dark do negócio, que é que ele fala de uma ideia clássica do homem lidando que a natureza, que a cultura seria uma manifestação maior da como se Do fosse próprio homem, né? Tipo, a do cidade. próprio homem, Essa parte é que pros clássicos, né, pros gregos, a cultura era o máximo desenvolvimento da natureza. Isso, E isso era representado pelas cidades. isso. E aí no romantismo, o homem se separa da natureza e a cidade se separa da natureza também. Pelo que eu entendi, no romantismo tenta meio que resgatar uma relação de homem com natureza, né? Sim. Porque, assim, O romantismo ele traça uma distinção entre civilização e natureza, né? Que é o que o Renato falou, que daí na Grécia clássica, no pensamento clássico, não existe essa distinção, né? Mas que, tipo, o artista, quando ele se entrega ao seu eu interior, ele traz a natureza para a civilização, né? De acordo com o romantismo. Enfim, vamos debater esse negócio aí. E não, é porque no fim a parte mais compreensível disso tudo é que no fim das contas esse expressionismo fala sobre de uma relação do homem com a natureza. Sim. E que na verdade seria a morte, né? Tipo, como um fenômeno da natureza mesmo. Essa relação de existencial, assim, né? De uma crise existencial, né? De tendo que lidar com essa coisa obscura aí pela faceta do terror, né, da coisa do medo, com o abismo, com o desconhecido, com a morte, com o fim. E ele cita bastante Heidegger, né, diz que o Murnau foi influenciado não necessariamente pelo Heidegger em si, mas pelas ideias que estavam ali, porque foi muito recente o filme em relação à obra do Heidegger, mas que estava como se fosse no ar, né? Essas ideias e que ele teria sido influenciado, assim. Sim. Enfim, acho que é isso. A gente vai debater. Porque é muita coisa. Não eu fico falando. Peguei desprevenido. Eu acho que era Ele queria ser o terceiro, Paulo. Fala aí, então, eu acho interessante como nesse capítulo ele, assim como o conceito do livro ser o fantasma material, né, Material Ghost, ele consegue desenvolver esse conceito do Dead Space Between em vários níveis, assim, né? Ele consegue, ele criou esse conceito, né? Enfim, ele abstraiu. Aí ele vai lá explicar, tipo, como vem do desdobramento do romantismo, o expressionismo, e aí ele vai falando, tipo, não, beleza. Aí agora vamos falar sobre do José Ortega y Gasset, da questão esse espaço entre, né, que você vê o ar, e aí tem a materialidade do primeiro plano, ele vai para a pintura, e aí depois ele vai falar do existencialismo do Heidegger, e aí ele vai esmiuçando o mesmo conceito em vários níveis, né, várias áreas do conhecimento, para defender um conceito que ele criou pro filme do Murnau, do Nosferatu. Então acho que ele acaba sendo até mais didático que os outros, porque é um conceito só, né? É esse conceito do Dead Space Between que tá lá.
e aí, de alguma maneira, ele se torna mais fácil de entender, né? Assim como quando você conclui a leitura do livro, você entende o conceito do Material Ghost de uma maneira bem sólida, assim, né? Porque ele ficou o livro inteiro falando sobre isso. Então, assim, essa coisa do... Aí, retomando essa coisa do expressionismo, sim, aqui eu fiz um quote aqui que ele fala que o expressionismo é um romantismo que não consegue mais suportar a face da natureza e se retira para o mundo da angústia do eu, né? Uhum. Volta pra dentro, né? E aí, de alguma maneira, o Nosferatu é uma resposta da arte à morte que nos espera. Então, a morte, ela é uma questão filosófica desde do princípio, assim, né? Acho que não sou, assim, muito conhecedor da filosofia, mas eu sei que a morte é uma questão que está sempre presente, né? Porque é ela que nos torna... A consciência da morte nos torna humanos, assim, né? Acho que os outros animais não têm a consciência da própria morte. E então, de alguma maneira, essa angústia ela se faz presente nos filmes expressionistas, né? E e o Nosferatu ele consegue colocar isso em imagens, como o Nando falou. O filme ele tem diversas faces da morte, né, ao longo dele. Ele começa como uma morte que ela é personificada, mas ao mesmo tempo ela é o ícone, né, e a própria existência, né? Aí depois ela se torna uma morte mais efeito natural, né, para depois retornar com uma morte que pode ser de alguma maneira enfrentada, né, mas enfrentada como a um custo alto, né? Então, eu acho bem interessante como ele vai costurando esses conceitos assim, e, e também como ele coloca como uma questão filosófica a ser enfrentada, assim, né? Tipo, de alguma maneira, isso são angústias do próprio ser humano, né? Que no cinema elas também têm sua representação, né? E aí depois ele vai falar do Antonioni, né? Que já meio que prevendo o último capítulo, Uhum. mas de como o Antonioni seria um Murnau mais ligado à alienação do mundo moderno, né? Uhum. E aí aqui é a morte, né, que nos encara. Então são várias questões da vida, né, do fato de estar vivo, que são enfrentados pelo cinema, né? Então acho que é muito interessante isso como capítulo já, tipo, ele consegue ser mais conclusivo, né? E a partir disso você, não, beleza, entendi aqui essa questão da morte. Aí ele já, tipo, enfim. Vamos. Só para fazer uma pontuação nisso que vocês falaram, de fato, tipo, o Marçal tocou num ponto, o Renato tocou num ponto que o que o modo de pensar expressionista enxerga na natureza, tipo, quando vai para a natureza, tipo, essa doença do modo de pensar romântico, é a morte, tipo, de fato. E eu acho muito interessante quando o Gilberto Pérez, ele, nas argumentações dele, tipo, nos livros, ele geralmente faz, para deixar um exemplo mais claro, ele faz uma contraposição, não é? Ele faz isso vai fazer bastante no próximo, né, entre Eisenstein e Dovchenko. Ele faz Chaplin, Buster Keaton, ele faz Renoir e o cinema dramático do Griffith, por exemplo, e aqui ele brevemente cita, para tratar disso que a gente está falando, ele cita um pouco o Vampiro, do Dreyer, que ele fala justamente que o Vampiro do Dreyer é um filme que, desde o começo, a gente vê como se, através de um espelho, assim, mal formado, é mais ou menos a frase que ele usa, onde tudo está meio borrado por uma luz que é meio sobrenatural, ao contrário do Nosferatu. Ao contrário do Nosferatu também, o Dreyer, como ele geralmente faz, ele tenta olhar para dentro dos personagens, com closes muito intensos. Ou seja, tipo, esse mal-estar, o Dreyer, no Vampiro, tenta buscar
na alma dos personagens, no olhar desses personagens, através de closes bem próximos assim deles, como é o costume do Dreyer. Ele fala o close como janela do eu. Close como janela do eu, exatamente. E a câmera do Murnau no Nosferatu, a gente pode ir comentando depois, na grande sequência da devastação da cidade pela praga, ela se abre bastante, não é? Ela tem planos gerais muito, muito perturbadores. Sim. E o Nosferatu, e nesses planos gerais, a gente observa não um personagem, a alma do personagem, como no filme do Dreyer, mas a gente observa algo que está fora, que é próprio do expressionismo, que é a natureza impregnada de morte. E eu acho muito, cara, é muito louco pensar que, tipo, não vou dizer todos, porque eu não vi todos esses filmes expressionistas, né? Mas o Gabinete do Dr. Caligari, o Metrópolis, alguns outros filmes que fugiram agora de nome, mas muitos deles são feitos em sets, e ele cita isso no Dreyer. Ele fala, não, o filme do Dreyer poderia ter sido feito com um set nevoado ali, em sombras e luz, mas poderia ter sido feito em estúdio. Ao contrário do Nosferatu, a natureza do Nosferatu tipo, exige que o Murnau vá para locações reais para pegar essa essência, a morte pairando no ar, como ele cita uma frase do Heidegger depois. Sim. É muito interessante isso de como nessa parte ele acaba costurando o capítulo do Flaherty, né, da imagem documentária, né? Então a essência da coisa está no mundo, né? Está no mundo. Então o filme não poderia ser feito em estúdio porque essa essência não pode ser fabricada dentro do estúdio, assim, Sim. ou dessa maneira, né, no caso. Sim. E já o filme do Vampiro poderia ter sido feito no estúdio, que não mudaria muito, porque o interesse do filme está no rosto dos personagens, está em outro lugar, né? Então Sim. acho que é interessante isso também, como ele... Aí ele já junta com outro capítulo, né? Você quer falar, Daniel? Você não falou nada até agora? Vocês não deixam de falar? Vocês estão afobados aí? Então, eu acho que, assim como no capítulo do Buster Keaton, ele parte de uma análise metafórica do filme para chegar numa análise linguística, né? Numa análise estética do filme. E para começo de conversa, ele escolhe o Nosferatu advogando por algumas coisas que ele já coloca de cara. Para ele, Nosferatu não é um filme político, porque Nosferatu ele é muito associado a essa Alemanha entre guerras né, na questão tonal, de fato, é um filme dark, assim, é um filme que a morte paira, é um filme que o medo paira. Eu acho que isso estava no ar ali naquele momento, mas ele advoga por um filme onde a morte não é uma questão de escolha. Nesse caso, para ele, a morte não é uma metáfora política, porque ela não pode ser evitada nesse filme. Ela não é um fruto de uma posição que poderia ser mudada, que para ele é o que define a política, né? Para ele, o Nosferatu é um filme bastante interessante, porque ele trata da morte, como vocês falaram aqui bastante, como uma coisa, um processo natural. E nesse caso ele é um filme mais expressionista e mais existencialista do que político. Ele é um filme que vai tratar da morte, que vai tratar da nossa relação com a morte, e ele vai tratar dessa questão do Heidegger aí que vocês citaram, que apesar de ter sido elaborada depois do filme, que é de 22, que nem eu acho que o Nando falou, estava no ar ali, né? Que é essa questão de que o ser humano é o único animal que lida com a possibilidade da morte. Assim, é o único animal que lida com o medo da morte, com a consciência da morte, né? Os outros animais, eles vivem e eles, claro, têm medo da morte quando tem um predador ali, mas não é o conceito morte que assusta eles. É simplesmente uma questão de sobrevivência instintiva.
E aí, como o Renato falou também, essa questão de morte, ela se desdobra de várias maneiras. Assim, o filme apresenta um prisma de posturas diante da morte. No primeiro momento tem o marido lá, que é um cara jovem, que é um cara que exala a vida, e para ele a morte não existe. A morte é uma coisa que acontece com os outros, não com ele. Ele vive E sorrindo. quando a morte... assim, ele sorri diante da morte porque, não como uma questão de coragem, mas como uma questão de... A água não bateu na bunda ainda, né? Ele não percebeu ainda. E o final do primeiro ato é a água batendo na bunda dele, assim. Assim, ele encarando a morte, e a morte é real. A morte está logo ali, a morte pode acontecer com ele a qualquer momento. E ao mesmo tempo, no filme tem outras relações com a morte, como uma relação extremamente científica, extremamente racional da morte, não sei o quê. Tem o medo extremo da morte, né? Aquele medo que é de alguma forma extremo, né? Tem alguns outros que a gente pode discutir, e por final ele chega na questão da esposa, né? Que a esposa tem, digamos assim, a relação com a morte pela qual o Murnau advoga como sendo a melhor. E talvez o existencialismo alemão ali, que embora não seja muito profundo, não sei muito, mas segundo o Pérez, advoga também por essa consciência da morte, que não é o medo da morte, é uma consciência... É o design lá, design. Que é a postura mais elegante possível que a gente pode ter. Assim, a morte está chegando, mas a vida está aqui, sabe? Então tem toda essa questão ali que essa design aí é simbolizada pela esposa, por uma mulher, e não é à toa que é uma mulher, é uma mulher jovem, uma mulher que daí o Pérez fala a relação dela com a morte não é uma relação de sorrisinhos, ela não está de risinho para a morte, mas ao mesmo tempo ela não está extremamente desesperada. Ela vence a morte quando ela se entrega à morte, quando ela lê o negócio e ela se sacrifica para o Nosferatu, ou seja, ela aceita a morte, ela aceita a possibilidade da morte, é o momento que ela vence, digamos assim, a morte. Não que ela não vá morrer, mas naquele momento, aquele Nosferatu do filme foi vencido. E aí, a partir dessa metáfora de um filme sobre a morte, aí o Pérez vai para a imagem do filme. E o Pérez fala que nenhum filme da história do cinema a imagem representa tanto a iminência da morte. Assim. Não a iminência como algo ali na esquina, mas a morte que está chegando, né? Que ele chama de impending death, ou seja, uma morte que é inevitável e ela está marchando na sua direção. E segundo o Pérez, nesse filme, as imagens são muito fantasmagóricas, né? Que nem o Renato falou ali, toda a imagem dá a impressão de algo que deixou de existir, assim, de algo que é um fantasma mesmo. E isso é muito louco, porque de fato ele é um filme que... Todo filme de 1920 que eu assisto, eu penso que todas aquelas pessoas estão mortas. Assim. Eu tenho isso na minha cabeça em algum lugar. Eu tenho essa pira, assim, eu olho, puta, até essa criancinha aqui já morreu. Todo mundo nesse filme aqui já morreu. Mas nesse filme tem mais. Esse filme é uma coisa muito presente, esse fantasma da morte, esse fantasma da... e que aí ele vai para esse lado do Gasset ali, que fala do Space Between, e daí ele vai pro lado da estética do filme mesmo, que daí é um lado bastante mais complexo ainda, assim, que é essa coisa que na arte o Gasset fala que ou você... Esqueci os nomes dos termos que ele usa, mas ou você apreende uma coisa muito perto e você apreende meio que a presença... quase que o volume daquela coisa, a presença física daquela coisa, ou se você observa alguma coisa à distância, você vê mais como elas você não se relaciona tanto com a presença, mas você se relaciona mais com
o desenho delas, e com o espaço vazio entre elas, e com a composição delas. E pro Pérez, o cinema do Murnau é, ao contrário do cinema do Dreyer, que é um cinema de presença, o do Murnau é um cinema de space between, é um cinema de contemplação, é um cinema de distância, assim como é o do Antonioni e tal. E você vê que o Pérez, ao longo do livro, tem uma preferência por esse cinema da distância. E Space Between. Voltando para essa coisa política que o Pérez coloca, elas não só são imagens fantasmagóricas, as imagens de Nosferatu, como elas são imagens onde o extracampo pode trazer a morte, de alguma forma, ou pode trazer a sensação da morte. E isso é muito foda, é muito abstrato, né? E aí é um trecho do capítulo bastante abstrato, mas é isso, assim, eu acho que ele primeiro tratou do filme como morte, né, metaforicamente, falou disso muito, para daí falar como que o Murnau fazia isso nos pormenores, né, na própria essência de fantasma material da imagem. Tá aí? Tá me deu uma travada aqui. Mas nesse capítulo tem uma sensação de morte a mais também, que é bizarra, que é o Gilberto Pérez tá morto, cara. Tipo assim, dá uma sensação cabreira. Não, isso não tem também, tipo, que, pô, a gente viu um filme de praga, peste, pô, tipo, a gente tá vivendo uma peste maluca lá fora, tipo, os caixões, essas imagens bem físicas, tipo, só pra um parênteses nessa sua fala. Sim. É porque isso que o Adriel falou, não, isso é real. Tipo assim, você pega esses filmes de 20, dá uma sensação muito bizarra mesmo, todo mundo tá morto e tal. Mas eu não sei, assim, cara, essa sensação que dá na gente de estar lidando com pessoas mortas ali, mesmo, sabe, diante da gente ali nas imagens. E ao mesmo tempo elas estão vivíssimas, né? Elas estão, tipo... Não, no auge. Cara, eu respirando, assim. Só pra concluir. Não, eu tô tendo muito lendo, cara. Até mais do que no cinema, assim. Tipo assim, você lê um Gilberto Pérez, assim... Sim. O cara tá, tipo, numa eloquência que parece que ele tá vivo. Sim. Tipo assim, ele tá numa eloquência de desenvolver um raciocínio. O texto dele tem uma presença, né? Tem uma presença. Cara, você tava pensando, eu só leio gente morta, assim. Tipo, Sim. o dia inteiro conversando com os mortos aqui. Só um parênteses assim rápido aqui. Daí eu mandei pro Mocarzel, né? E ele falando que esse Pérez me enfurece, como ele fala. Assim, ele tá vivo, né? Tipo, atuando assim, né? É que eu acho que o cinema ele tem uma áurea que é diferente, realmente. Mas, cara, na literatura, na escrita, é tão banal a gente lidando com o texto de uma pessoa morta que a gente não para. Mas quando você começa a lidar com esse sentimento, é muito esquisito, cara. Tipo assim, sei lá, tipo, você tá lendo Pérez, você tá lendo outras coisas, você fala, meu, tá tudo morto. Tipo assim, é muito freak isso, assim, porque parece tão na sua frente, assim, esse desenvolvimento, essa coisa. E uma coisa que eu ia falar, que você disse da esposa, que é interessante também como que eu acho assim, se a gente lê Heidegger a fundo, assim, tipo uma filosofia meio pesadona, assim, né? Tipo, Heidegger é difícil, muito difícil. É pesadona. É pesadona, você tem que ler primeiro o ilustrado. Aí, a versão mangá. Não, pior a versão mangá. Cara, esses filósofos, tem vários, assim, que você não pega, tipo, vou ler o livro aqui. Não tem como. Você não vai entender nada. Você não vai entender nada, tipo... E até porque das palavras, né? Tipo assim, olha, não, tem que ter uma base. A tradução já fica meio estranha. O tradutor escreve um livro só para falar que é exatamente isso. Eu fui procurar, tipo, Dasein no Google e eu dei de cara com um youtuber falando, tipo, num quadro, assim, explicando, tipo, Dasein, tipo, 1 milhão de termos, falando 45 minutos pra explicar, tipo, um negócio que eu quero saber o que é Dasein.
Não, e o alemão já tem, já sabe, né? O alemão, tipo assim, por mais que o Heidegger desenvolva, é uma palavra alemã, assim, né? Não, e o alemão é cheio de umas palavras que não tem. Você só consegue traduzir em 5 frases, assim, uma palavra. Sim. Não, as 5 frases, assim, difíceis. Difícil. Que envolve palavras em russo. Mas, não, o que eu ia falar, assim, de qualquer forma, a arte, ela tem essa potência, assim, de por exemplo, a ideia estava no ar, né? Tipo assim, do existencialismo, e daí isso é traduzido na arte, e na arte dá pra gente, pelo menos, sentir isso. Sentir de alguma forma o que tá sendo, qual que é essa ideia, qual que é esse conceito. E essa personagem da esposa, que é a que mais traduz isso, né? Mais traduz esse conceito, assim. Aí, assim, pode ser que é por causa do expressionismo, né? Mas a relação dela eu não sei, assim, mas dá uma sensação de que ela fica num lugar entre a vida e a morte, assim. Tipo, o Dasein, ele tem uma coisa, assim, que é meio esse contato com a morte, você encarar a morte, você ir direto para a morte, ela produz como se fosse na pessoa que vive assim, ou que consegue ter a consciência da morte, né? Que daí você pode ter consciência da morte de várias formas, né? Ali talvez ela tenha essa consciência de morte pela própria alma dela, do ser dela, assim. Mas essa consciência de morte, ela produz uma vida meio dark, assim. Sim. Tipo assim, não é uma coisa assim que quando você lê, por exemplo, o Sêneca, assim, ele fala da brevidade da vida, tem uma coisa meio bonita no reconhecimento da morte, sabe? Numa coisa meio sabe, do texto latino, da Roma clássica, sabe? Uma coisa quase como que nobre no encarar a morte, sabe? No se viver como se fosse uma forma digna. E ali não, ali tipo não tem nada disso. Ali parece que esse Dasein, ele tem uma coisa que é meio assim, meio dark mesmo. Tipo assim, essa consciência de morte, ela não é nobre. Tipo assim, ela pode ser nobre no sentido intelectual, ela pode ser nobre no sentido assim, é a coisa mais legítima que você pode fazer. Mas ela envenena a sua vida, Ela né? envenena a sua vida. Você fica igual a sua mulher, tipo assim. Sim. Não, o Pérez, ele comenta isso, tipo, no texto, tipo, pro Dasein do Heidegger e esse modo de pensar romântico alemão, expressionista, no caso, é como se a gente tivesse aqui no âmago da nossa juventude e a gente, lá na frente, no deadly space between, no limiar da vida, a gente consegue enxergar esse farol que é a nossa própria morte. E esse farol ilumina tudo o que está entre a nossa juventude e essa hora de morrer. Tipo, impregna, envenena de fato. Envenena. Tipo, só que no Dasein, aí tô falando assim a partir do filme, da sensação do filme, não do conceito em si. Mas dá uma sensação de. Tanto que você percebe, ela sente a morte. Ela sente tanto Ela que tem uma quando a conexão com a morte vida. ataca o cara lá do outro lado, tipo Sim. assim, ela tem uma relação quase como se fosse uma vida dupla, assim. Tipo assim, como se ela tivesse um pé no planeta Terra, terrena, e uma vida já pro lado de lá. Tipo assim. E ela fica meio nesse lugar que é muito medonho, que é muito. Dá muita angústia, sabe? Não tem nada de. Tipo assim, nossa, aqui, você não vai postar uma foto no Instagram, você na praia da Zayn. Tipo, não tem isso. Tipo assim, sabe? Enquanto você vê essa ideia latina presente. Tipo assim, Hashtag forma Dasein. hashtag Dasein. Estou aqui na praia, Hashtag tá Dasein. frio, e tem, Curtindo o Big tem túmulos ao meu redor. Não tem, tipo, enfim, e tem essa, eu não sei, assim, não sei se deu pra entender que eu tô Não, dizendo, deu. enfim. Eu acho que o filme, e o Pérez, ele louva o filme por isso, esse Deadly Space Between, ele é um extracampo, mas ele é um campo também, né? Para ele, as imagens do Nosferatu são imagens que trazem a vida, mas que trazem o fantasma da morte que permeia tudo, sabe?
que permeia e que vem buscar tudo que está vivo um dia. E o Nosferatu é isso, assim. Por exemplo, nós quatro aqui, nós vamos estar mortos um dia. Só que essa nossa imagem aqui de nós quatro, parece que ela não tem essa imanência de uma morte que ela sempre está aí, como tem o filme do Nosferatu, assim. Parece que o Murnau conseguiu algo que é quase... E aí, nesses trechos, o Pérez, ele é meio místico mesmo. Ele quase que conseguiu captar a morte nas coisas, assim, no concreto. Isso é uma coisa muito assustadora. E aí, que nem o Marcel falou, que tem uma coisa ruim ali, que não é tanto essa coisa grega, essa coisa romana da morte. Mas aí eu acho que também tem um pouco do período do filme, né? É um período que a Alemanha estava descambando para o nazismo, é um período dark. Então, tipo, todos os filmes feitos nessa época ali, no cinema de Weimar ali, é dark, cara, porque qualquer coisa que você queira falar ali, você vai falar com uma tonalidade um pouquinho mais dark que o tradicional, assim. Porque é isso, é Hitler se formando naquele rolê ali, né? É o cinema... É o cinema do M. É isso, é o cinema do M, é o cinema do Vampiro de Düsseldorf, inclusive, é o cinema da Última Risada, do Metrópolis, é um cinema dark, né? É verdade. Não, eu ia falar que é dentro disso, mas é mudando um pouco. Não sei se o Renato quer comentar alguma coisa a respeito disso. Eu ia mudar de tópico. Tá, então deixa eu mudar primeiro. Com a voz grossa. Eu ia mudar de tópico. Não, só uma coisa assim que... Lembrou? Porque aí você fica meio viajando, assim. Não, uma coisa que o Marcel tava falando que tava lendo, né, e pensando nos fantasmas, mas ao mesmo tempo, o fato de você ver a imagem também é uma coisa muito, muito maluca, assim, né? Porque, tipo, que é o fantasma material. Porque você olha lá, tinha alguém lá, tipo, existe como fala? Sim. Os resquícios de alguém que de fato estava lá, né? O livro você tá, tipo, enfim, você tá imaginando. É o index. Você tem uma interpretação. Lá é tipo, essa força do index é muito forte, né? É muito... É que é uma coisa muito louca, porque se a gente está lendo ou lendo, por exemplo, algo de uma pessoa que está viva, não necessariamente significa que a gente está lidando com ela, né? Ela hoje em dia pode estar totalmente diferente, pode nem pensar mais as mesmas coisas que ela escreveu, né? A gente sempre lida com um certo presente, assim. Eu acho que tanto a literatura quanto o cinema, eles são saudáveis nesse sentido, porque a gente, mesmo que assista o filme do Murnau, de 1922, onde todo mundo que apareceu ali já está no cemitério, a gente sempre lida com o presente da vida, né? Com a manifestação presente e imanente da vida, assim, e isso é bonito, né? Isso, mas acho tem que é uma saudável diferença que o cinema ele se faz presente na tela, né? No momento da projeção. E a literatura não. A literatura ela não se faz presente, né? Ela existe enquanto você está lendo, né? Porque na verdade, assim, se for ver mesmo a rigor, assim, a literatura, o texto, né, escrito aqui, não só a literatura, né, igual o Gilberto Pérez, assim, é o pensamento do autor, né? Mesmo na literatura é uma obra do pensamento. Sim. E no filme não, na imagem, na tela, a gente está vendo o cidadão lá. E aí, tanto que o Godard fala que é um documentário do ator. Sim. Assim, é maior até do que a interpretação do ator. É uma pessoa que está lá e isso gera uma e não só uma pessoa, mas um lugar também, né? Isso gera uma sensação imediata. Mas, por outro lado, cara, o pensamento de uma pessoa também emana uma coisa... Sim, é uma coisa física, né? Muito forte. É uma presença. Tipo, claro. você pegar, tipo assim, cara, uma criança escrever uma redação e essa criança morrer e você ler a redação dela... Tá louco. Cara, é muito forte. Tipo assim, talvez seja mais forte que uma foto da criança. Sim. Tipo, você vê a força dela, sabe, dizendo algo.
e não tá mais, sabe? Tipo, enfim, sabe? Eu tô só... Claro, tô não, mas acho que... mas mas de tô alguma falando de maneira coisa entra naquela discussão que diferente mesmo. o filme ele acaba sendo também unindo os dois mundos, né? Porque se você É, vê um filme de alguém, você vai, tipo... Enfim, é você o tá pensamento acessando também. o Sim. pensamento também, né? É, E... Mas aí eu queria falar um pouco da questão da pintura lá, do Ortega y Gasset. Não sei se você vai para isso já, ou se... vamos. O Nando queria falar, não sei. Eu ia comentar uma coisa que ainda é do filme, mas não é tanto disso, mas é também. Que o Adriel comentou, e de fato isso é algo muito presente no Nosferatu, essa troca entre o que está em campo e o que está fora de campo. Que isso constitui também bastante, né, tipo, um espaço intermediário, né, tipo, um espaço vazio intermediário. E o Gilberto Pérez, ele salienta alguns momentos no filme em que essa troca acontece como se fosse o ponto de vista dos personagens. Ele coloca a esposa encarando a linha de caixões vindo na direção dela. Ele aponta a visão, o ponto de vista do corretor de imóveis, maluco, em cima de um telhado, olhando para a galera lá embaixo. Eu acho que o filme ele tem vários desses planos que são pontos de vista, mas que não são pontos de vista estritamente de personagens. E que o Gilberto Pérez ele vai colocando, tipo, quem que tá olhando ali? Quem que é a pessoa fora do plano, fora do centro da imagem que tá olhando ali? Ele, nessa cena da esposa, especificamente, ele fala que ao invés da gente adotar a subjetividade da personagem encarando a fila de caixões vindo na direção dela, como se a personagem encarasse a nossa subjetividade e o nosso medo da morte encarando esses caixões. Mas o filme tem vários momentos em que um personagem abre uma janela, olha, ou enfim, já comentei esse plano que eu acho um plano muito misterioso, que já está no início do filme e que tem uma coisa de um perigo, de uma ameaça que a gente não consegue especificar exatamente o que, porque é uma simples paisagem natural, que é quando o cara tá na hospedaria, ele abre a janela e olha para fora de noite. É simplesmente isso. Se fosse uma narrativa, se fosse um documentário, se fosse uma carta que ele escreve para a esposa, sem a subjetividade dele e do que o filme faz presente através da narração da câmera, seria tipo, eu abri a janela, olhei para fora e vi a noite. Mas quando a gente vai para essa imagem, o que a gente vê é um espaço de muita vastidão, de noite, e com os cavalos correndo ali, e que não aconteceu nada no filme. A gente não viu ainda o Conte Orlok, que é o Nosferatu, a gente não viu... depois, inclusive, corta para um lobo que é muito pequenininho para tipo, dar algum tipo de medo assim, no personagem, mas é um lobo ali de noite. E eu acho essa imagem muito perturbadora, porque me parece uma síntese dessa linha de pensamento de que há algo de muito ameaçador na natureza, algo muito que reflete a minha ansiedade íntima quando eu olho para fora e encaro essa natureza. Cara, imagina você acordar de noite e, tipo, sabe essa sensação, que é uma sensação muito própria de quando a gente é criança, assim, é mais jovem, tipo, não tanto de adulto. Quando a gente acorda de noite, tipo, com a sensação, vi um filme de terror e fui dormir com esse filme de terror na cabeça, e acordei de noite, eita, onde eu tô? Pode ter alguém aqui, tá escuro no quarto, mas eu mesmo assim consigo ver pinceladas de luz, uma penumbra ali. Não tem nada ali, é tipo simplesmente um quarto, eu sou uma criança que tem medo, ou sou uma pessoa que tem medo. Mas esse quarto à noite, essa vastidão dessa paisagem bucólica, com os cavalos correndo ali de noite, tá impregnada com um medo muito grande, muito grandioso. E eu acho que o filme atinge um ápice disso num momento muito emblemático, que é já no final dele. Porque tem até uma quebra de ritmo que eu acho muito louca. E a gente tá ali observando a cidade já nos momentos finais daquele documentário da peste, que o Gilberto Pérez fala, e eles estão perseguindo o corretor de imóveis maluco, e ele abre num plano bem geral, eles estão correndo atrás dele, pegam ele, mas na real é um espantalho.
Tem até uma quebra meio cômica, assim, pô, os caras pegaram o espantalho, acharam que era o cara, e ficam brincando com o espantalho. Beleza, o filme dá um fade, abre num negócio, tipo, numas águas muito loucas, umas águas correndo, assim, e pá! A imagem do vampiro, do outro lado da casa da mulher, tipo, com os braços aqui, tipo, encarando encarando praticamente a câmera. Não é um ponto de vista ainda, porque o filme corta, vai pra mulher despertando, e então ela abre a janela e vê de novo. O filme volta para essa imagem do vampiro. Ah, tá, é ela que tá vendo aquilo lá. Mas primeiro não é, não. E eu fiquei tipo, cara, é um negócio meio chocante de ver que esse vampiro, que é a personificação da morte, a gente já viu a agência dele na cidade, a gente compartilha com a mulher e com o cara que enlouqueceu a ciência de quem tá matando a galera da cidade, que é o vampiro. A gente compartilha com eles. E nesse momento, ainda não é um ponto de vista da esposa, a morte olha pra nós. Tipo, a morte olha pra gente, da janela do outro lado da rua. Eu acho um momento muito louco do filme. Sim. Salientar esse ponto de vista que o Pérez traz do Eu acho interessante, sim, ter uma frase do Metz, né, que quando a gente está assistindo um filme, a gente primariamente se identifica com o ponto de vista da câmera e não com os personagens, né? Sim. Que ele fala, o Pérez cita isso, daí, tipo, eu fiquei pensando, tipo, até que ponto isso é um fato mesmo ou não, né? Eu acho que depende do estilo do filme, né? Mas nesse caso, sim, né? Nesse caso, acho que o ponto de... É porque a câmera, ela é. Acho que essa palavra, mesmo segundo você falou, ela é primária mesmo, né? Ela vem antes do personagem. Isso. Então, quando a câmera filma o personagem, já é a gente se identificando com a câmera, com esse olhar. Ela vem antes de tudo, né? Enfim, mas eu concordo com que o Quadriel tá tentando dizer, assim, depende de como isso é trabalhado no filme, né? Sim. E É, a maioria porque dos muito filmes vão tentar ir pro personagem, né? muito desse cinema dramático é justamente você deixar a câmera invisível, né? Você deixar a câmera com essa ansiedade, esse desejo, esse ponto de vista dramático do personagem. Sim. E eu acho que filmes que o Pérez gosta, filmes que tem essa coisa um pouco mais... essa câmera que chama atenção um pouco mais para o seu próprio aparato, assim, ela tem muito mais, né? E eu acho que filmes mudos tem mais ainda. Eu acho muito louco, por exemplo, a montagem dos filmes mudos, que ela não é bem perfeita, né? Só que ela traz isso, isso acaba ajudando o filme. Por exemplo, Nosferatu tem um ponto de vista, e aí tem, de repente, o que está sendo visto, e são coisas que elas não são feitas de uma maneira totalmente invisível quanto o cinema recente faz. Elas têm assim uma certa quebra. Tipo, você olha para uma janela, tipo, ele olha para fora assim, para a janela num plano meio médio e de repente corta para os cavalos e todo o negócio. Não faz nem muito sentido assim, tipo, não é muito natural. A gente hoje em dia estranha até, mas isso chama tanta atenção assim para o cinema que está sendo feito, e é bonito isso, né? Para tipo isso, aí eu concordo com o Pérez, isso é bonito quando a gente percebe esse cinema operando, né? Você percebe, tipo, existe um space between, assim, existe um link que o cinema está tentando fazer, ele não está tentando fingir que não existe, né? Eu acho que talvez eles faziam o melhor que era possível naquela época, mas hoje em dia, com o olhar de hoje em dia, esses cortes de raccord, eles sempre trazem um estranhamento, assim, Um né? incômodo, E assim, que né? acaba ajudando. E um incômodo mesmo, e que no Nosferatu trabalha a favor, porque o filme fica ainda mais inquietante por causa disso. Assim. Sim. Mas eu acho só essa questão do Mets, eu acho que ele fala mais numa questão mais quase fisiológica, assim, né? Como você
interpreta uma imagem, assim, sabe? Então, primeiro você se identifica com como que está sendo o registro, né? Daí depois você vai os personagens. E aí, como, enfim, o cinema do Griffith dramático opera em função dos personagens, você vai direto para os personagens, né? Uma operação, você pula, assim, essa etapa, né? Mas acho que é essa a ideia dele, né, no caso. Não, mas só um comentário desse plano aí, que é interessante mesmo, dos cavalos, do lobo, assim, a primeira vez que eu vi, eu achei tipo, que lobo, tá de boa até. Não, Mas tá muito de boa esse lobo. Tá muito de boa esse lobo. Então, mas deu pra ver, tipo assim, que a ideia é realmente, o medo não é o lobo, é a natureza, né? É a Ele natureza. não construiu... Tanto que eles falam um lobisomem e você vê um lobinho. Você vê um lobinho. Ou seja, é o lobo que deu essa ideia, assim. Só que, por outro lado, a maioria dos filmes até ficou chato, assim. Eles tentam construir uma ideia de um lobo. Eles vendem um lobo, por exemplo, vou imaginar um clássico, seria uma silhueta de um lobo no alto uivando. Tipo assim, é uma ideia de um lobo, mas o lobo na natureza, friamente, tá muito mais perto do que o Murnau tá fazendo ali, e é mais assustador se você vai para esse lado da natureza dá medo. Da natureza como um todo. Não o medo do lobo, mas o medo, assim, dos bichos, de estar lá fora, de estar na noite. O próprio medo que o lobo deve estar sentindo ali. Tipo assim, pô, tô com fome, não sei, não sabe, não sei pra onde. É tudo, a natureza dá medo. Sim. Então, quando ele filma o bicho sem filmar a ideia do bicho, sem filmar, por exemplo, as garras do lobo, pra gente sentir medo, ou filmar. Não, ele filma o lobo pra filmar, como se fosse filmando um bicho mesmo. Fala assim, cara, olha os cavalos, os lobos lá, e aí corta, o cara ainda tá no quentinho, né? Ele ainda tá na civilização ali. Tá protegido. Ele tá protegido, tipo assim, é gostoso, e ele tá lá, ele tá de boa, dá cagaço? Dá, mas tipo assim, cara, Tá fora da janela, né? exatamente. Tanto que ele vai dormir e ele acorda no outro dia, abre a mesma janela, tipo, e a minha imagem, tipo, olha, estou é uma pastoral. É um pastor ali pegando os cavalos, tipo, é o mesmo ponto de vista, mas tipo, já é de dia. Eu acho que nesse ia filme... só falar. Não, pode falar, não. Desculpe. Não, que eu acho massa que você falou dessa imagem, assim, e essa coisa da natureza, né? Como, ainda, por mais que a gente seja extremamente civilizado e, né, se relacione com a natureza de uma maneira civilizada, como diria Gilberto Pérez, a natureza ela ainda tem uma capacidade muito grande no cinema, na imagem, de suscitar emoções, né? Sim. Porque quando você vê essa natureza à noite, essa natureza estranhamente silenciosa, essa natureza, ela apela para uma coisa sua que está um pouco em comunhão com aquele ambiente, assim, porque a gente já viveu milhões de anos nesse rolê ali, né? E isso dá um ruim. Ou quando você quer mostrar uma sensação de felicidade, você mostra um gramadinho verde, as flores vertendo e o solzinho batendo, e aquilo causa uma sensação de vida. Sim. Que é muito forte, assim. E você saber filmar a natureza, eu acho que tem esse poder, essa força, assim. Totalmente. Que você, eu acho que consegue controlar um index que é muito poderoso para a sua linguagem, sabe? Tipo, você conseguir filmar a natureza como querendo trazer sensações que aí você, como diretor, você escolhe qual vai ser. Eu acho que são... E eu acho que nesse filme do Nosferatu tem a natureza super gostosinha, assim, e que os alemão também tem esse rolê, né? Tipo, no começo ali, flores e não sei o quê. Tanto que ele cata as flores, ela fala, você matou as flores. Você matou elas. Ela já tem uma relação com a morte desde o início. Que vai ao encontro do que disse Marçal aí, que ela já não é bem... E depois a natureza com uma coisa estranha, com uma coisa que traz a morte nela, porque a natureza ela é a vida e a morte acontecendo o tempo todo, e assim, o tempo todo, assim, é um eterno morrer e renascer ali que isso afeta a gente, né? A gente sente isso de uma maneira muito louca. Não, eu queria só fazer um adendo, assim, que tava pensando sobre
isso que você falou, assim... Pô, deu até bom? Travei? Não, tá aí. Tá. Sobre esse lado, sobre como a gente na cidade se tornou alheio à natureza, né? E daí tava agora nessa visita de locação lá no Pantanal, né? E você chegar lá, assim, você vê como tipo, a gente não tá mais inserido naquele ambiente, assim, né? Você tá lá, assim, tipo, primeiro que tem mosquito demais, assim, você não consegue ficar, tipo, parado, assim, que, tipo, você só fica dentro da redinha, assim, do quarto. Então Não, pior agora é tá na tranquilo. Você precisa pior, da civilização, um repelente. Cara, é surreal o tanto que tem de mosquito, assim. Não, esses Daí, românticos alemão que eles acham a natureza linda e você se misturar com a natureza é porque eles não foram pro Pantanal. é, Porque lá na Alemanha não tem tanto mosquito nem nada. é bem isso mesmo. Não, aí você vê o lado sinistro da natureza, assim, porque, tipo, e aí, não, a onça come os bezerros, e assim, lógico, é bonito, e você fica lá, tipo, putz, a natureza é. Você vê uma Afirmar árvore, funcionadozinho lá. é, uma árvore gigante, mas, cara, Philips. tipo, e na cidade você não tem esse tipo de preocupação, né? Você tá. E você, não, vou me conectar aqui com a natureza. Só que daí os mosquitos vão te comer vivo, assim. Sim. Então, de alguma maneira, esse pequeno elemento do mosquito, ele é a morte, assim, também, né? Porque ele, tipo, tá Ele é sugando a sua vida, né? morte. Não, ele é um vampiro, né? O que ele faz? Seu sangue. Você vê os cavalos lá, os mosquitos ficam o dia inteiro sugando o sangue deles. Tem Enfim. uma coisa também que, assim, a gente sempre escuta, né? A uma natureza, perdeu conexão com a natureza, não sei o quê. Cara, mas a, buscar a ordem é uma coisa natural do homem também. O Sim. homem busca a ordem, cara. E todos os bichos buscam, só que eles não têm tanta capacidade de buscar a ordem igual a gente busca. Mas a nossa capacidade de buscar a ordem, e na natureza não tem ordem. Tipo assim, se você estacar três num matão aí, a primeira coisa que vai fazer é criar uma ordem ali. Já vai botar um terreninho, já vai cortar uma árvore lá. Tipo assim, cara, a necessidade de ordem é muito natural e muito forte. Tipo, pode ser que a gente extrapolou mesmo em alguns pontos. Mas. Não, perdeu o controle, né? Perdeu o controle, mas ela é natural também. Tipo. Desse pensamento, né? Sim. Eu tô dizendo assim, sabe? Tipo, isso, eu não digo assim, não tô usando nem a palavra civilização, que já é outra coisa. Mas, cara, você controlar, ó, porque eu preciso dormir em paz aqui, esses mosquitos. Não é natural você, tipo, vou ficar Não, passando raiva aqui. Tipo assim, se você não tem meios, você se adapta. Tipo assim, sim. isso é outros 500, outros 500, não tô falando disso. Mas você buscar os meios de superar isso, de buscar a ordem, cara, isso é muito natural. Não, é que assim, aí o centro da questão, eu acho que é porque na Grécia Antiga, o homem ele fazia parte da natureza, né? E aí, de alguma maneira, as cidades lá para eles eram a evolução da natureza. Sim. E aí chegou um momento que eles se dividiram. Não, o homem não faz parte da natureza, né? Rolou essa divisão. E aí, a partir do momento que rolou essa divisão, aí rolou esses questionamentos, né? Tipo, porque na verdade ele sempre fez parte, porque E rolou o romantismo daí, né? e porque o caos do mundo, o homem tá no mesmo. Ó, Marçal. Não gostou, não concordou. É da natureza do Marçal fazer isso. Deixa eu baixar minha mão aqui, que eu ergui meia hora atrás e não me deixaram falar ainda. Não, é porque você. Mas Você quer espera ele voltar?